Fala pessoal, tudo beleza? Então, vamos dar prosseguimento, né, à nossa disciplina de qualidade de software. E o tema da nossa aula de hoje é o CMMI 2.0. Então, fazendo uma breve recapitulação, né, na última aula nós falamos aí sobre a família ISO 33000, né, que apresenta aí um conjunto de normas para estar avaliando a qualidade dos processos de software. Então, a gente analisou, né, com detalhes aí a ISO 33001 de 2015, e tem um foco, né, em conceitos e terminologia, a ISO 33003, também de 2015, que tem os focos nos requisitos, né, o que é necessário para você estar aplicando e utilizando, né, essa ISO, e a ISO 33020 de 2009, que descreve um framework para avaliação desses processos, né? Então, na aula de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre o CMMI, tá? Então, provavelmente, os processos de software hoje, né, eles são aqueles que possuem uma quantidade maior de modelos, e aqui a gente ressalta as melhores práticas, né? Então, ao longo desses anos aí, o processo de software, ele desenvolveu, criou-se um conjunto, né, muito vasto de melhores práticas. Então, hoje, a gente tem aí muita informação e muito conhecimento em cima do processo de software e da evolução desses processos. Então, entre esses modelos, né, figuram técnicas de engenharia de software, metodologias, padrões, né, para várias etapas aí do processo de desenvolvimento, adaptações de métodos, gerenciamento de projetos e por aí vai. Então, a coisa evoluiu bastante, né? Então, os processos de software eles precisam ser tratados de forma integrada e interdisciplinar. Ou seja, que é necessário estar considerando tanto aspectos técnicos de engenharia, como, né, aspectos de gerenciamento de projetos, operações, sustentação, controle de artefatos, gerenciamento de requisitos não funcionais. Então, existe aí uma infinidade, né, de tópicos que podem ser abordados dentro desses pontos aí. Então, abordagens integradas dessas naturezas, eles estão presentes nos modelos de maturidade criados para avaliar e acreditar as organizações de software. Então, ao longo dos anos, né, aconteceu uma proliferação dos modelos e padrões, tá, em diversas áreas, com foco, né, muitos com foco na melhoria do processo, modelos com diferentes estruturas, formatos, termos, maneiras diferentes de medir a maturidade dos processos. Então, tudo isso que foi desenvolvido acabou, né, causando uma certa confusão, especialmente quando mais de um modelo é utilizado dentro da empresa. Então, a ideia era que a empresa muitas vezes utilizava 2, 3, 4, um conjunto de modelos que não se comunicavam. Cada um tinha o seu conceito, cada um tinha sua metodologia própria, e isso aí tornou difícil, né, integrar esses modelos em um único programa de melhoria. Então, em 1991, né, um dos modelos que eram muito utilizados na época era o CMM, com foco no desenvolvimento de software. Então, CMM é a sigla de Capability Maturity Model, né, o modelo de maturidade, né. Então, foi criado em 1991 pelo SEI, que é o Software Engineering Institute, né, é um instituto que funciona com dentro da Carnegie Mellon University, tá? Então, a partir de uma encomenda do DoD, né, que é o Departamento de Defesa norte-americano, ele solicitou aí, né, a criação de um modelo de maturidade com foco no acompanhamento, produção, né, de software. Então, foi definido como um modelo de qualidade para o processo de engenharia de software, né? O mercado de empresas de software até então, né, havia encontrado nesse CMM uma das principais referências como modelo de qualidade. Então, lógico que as diferentes necessidades, né, das organizações acabou gerando um conjunto de variações, né, e outras disciplinas. Então, as adaptações, as mudanças, então tudo isso acabou criando aí um conjunto de variantes, né? Parece até o vírus da Covid, né? O vírus, o corona, ele vai sofrendo mutações, né? E ele vai criando variantes.
Então, aqui, né, no contexto, né, nesse contexto também, esses modelos de maturidades, eles iam, né, sofrendo aí mudanças. Entretanto, cada um desses modelos, eles possuíam sua própria arquitetura e abordagem de implementação. Então, isso aqui dificultava muito, né, a utilização pelas empresas, tá? Então, você tinha custos, alto custo para treinar, para cada um tinha um processo de avaliação diferenciado, né, ações de melhorias diferenciadas. Então, era mais ou menos isso aqui, né? Só do CMM você tinha aí um conjunto de 9, né? Oito modelos diferentes, né? E aí o CMMI ele surgiu justamente com a ideia de integrar todos aqueles, né, outros modelos. Por que a gente não faz algo que seja integrado? Então, por isso que o I, né, que é de integration, ele pega as três, né, iniciais do CMM e introduz o I, porque ele integra. Ele pega aqueles blocos que estavam isolados e transforma aquilo num processo unificado. Então, o SEI, né, teve essa ideia em 2002, tá, como uma forma de evoluir o CMM, né, e integrar, combinar, né, os diferentes modelos da CMM. Então, teve como objetivo, né, estar combinando essas disciplinas em uma estrutura única. Aqui também já tinha aquele conceito de flexibilidade, de tentar adaptar o modelo ao contexto, né, de diferentes empresas, tá? E além da integração, o modelo tornou mais claro alguns dos aspectos que antes, né, eram implícitos, você não tinha, né, essa informação, esse conhecimento documentado. Então, houve essa migração. Em 2006, o SEI evoluiu e criou a versão 1.2, tá? Então trouxe aí um conjunto, né, de melhorias, simplificou alguns outros pontos. Aí continua a evolução em 2010, 4 anos depois, criaram a versão 1.3, também, né, trazendo um conjunto de melhorias, tá? E aí em 2016, alguns anos atrás, o CMMI foi adquirido por esse grupo aí, ó, o grupo ISACA, que é o Information System Audit and Control Association. Então é um grupo de profissionais, eles adquiriram, né, compraram, tá, o CMMI, e aí em 2018 ele lançou a versão 2.0. Então hoje a versão mais recente do CMMI é a versão 2.0, que é a versão que a gente vai discutir hoje, beleza? Tudo tranquilo até aí, galera? Tudo de boa? Como é que tá o ritmo aí? Então, vamos seguindo. Então, o CMMI, ele tem como objetivo, né, eliminar inconsistências, reduzir duplicações, combinar, né, aqueles modelos, tornar aqueles modelos em um processo que seja fácil de seguir, tá? Ou seja, né, o objetivo aqui de aumentar o entendimento, né, a forma como as pessoas utilizam e usam, fornecer uma terminologia comum. Então, cada modelo tinha, né, os seus conceitos, tinha as suas nomenclaturas. Então, aqui tornou-se, né, criou-se essa terminologia em comum e eles criaram um estilo consistente, padronizaram, né, o estilo. Outro objetivo também que eles tiveram, assegurar a consistência com a norma ISO 33000. Então, quem aplica o CMM, o CMMI, consequentemente pode tentar correr atrás de uma certificação ISO da família 33000, tá? Então, o CMMI também estabelece, né, um conjunto de regras para avaliação, tá? Então, o principal propósito do CMMI é fornecer diretrizes baseadas, mais uma vez aqui, destacado em vermelho, melhores práticas, né? Então, traduzir o conhecimento, trazer aquilo que funciona e que funciona bem e fazer com que as pessoas utilizem essas boas práticas, tá? Então, o foco aqui sempre é na melhoria do processo e habilidades organizacionais. Então, o objetivo principal, né, o foco está no ciclo de vida, né, cobrir o ciclo de vida de produtos e serviços, tá, nas diferentes fases do processo de desenvolvimento. Então, concepção, implementação, aquisição, entrega e manutenção. A gente já vai falar sobre as visões, né, e aí cada visão ela tem um foco aí particular. Então,
Então, nesse sentido, suas abordagens envolvem, né, a avaliação da maturidade da organização, esse é o principal, tá? Estabelecimento de prioridades, então a empresa precisa deixar claro, né, lógico que o foco sempre vai ser a qualidade e atender às necessidades do cliente da melhor forma possível, né, e implementação de ações de melhoria. Então, o CMMI sempre tem essa preocupação de estar melhorando os processos, tornando, né, o processo de desenvolvimento mais efetivo, né, menos custo, maior o lucro. Então, pessoal, aqui é meio que um marketing, né? O CMMI aí, Institute, ele apresentou alguns resultados que, ao você seguir essas boas práticas, você pode ter, por exemplo, uma redução de retrabalho em até 54%. Você pode melhorar em 70% a qualidade do seu produto, em até 70%. Você pode melhorar a produtividade em até 54%. A melhoria na contenção de defeitos, né? Encontrar e eliminar defeitos. Então, você consegue ter uma melhoria de 23%. E a velocidade do desenvolvimento, você consegue aumentar ela em até 38%. Então, esses dados são, né, fornecidos pelo próprio CMMI Institute, tá? do ISACA. E aí, essas informações, elas vieram de projetos, né, de empresas, organizações que utilizam o CMMI. Então, são alguns aí benefícios a você ter a aplicação. Então, o CMMI, ele está aí, a versão 2.0, né, ela possui 3 visões, tá? Então, a primeira visão tem um foco em desenvolvimento, então, são práticas, né, para desenvolver melhores produtos, melhores serviços, melhores qualidade, software com melhor qualidade. O CMMI serviços, então, você tem um foco em serviço, então aqui tem um detalhe que não é só o serviço de software, tá? Então, pode ser qualquer tipo de serviço. E tem o CMMI, que é gestão de fornecedor, então você tem melhores práticas para adquirir melhores produtos e serviços, então esse aqui tem um foco, né, principalmente aí na gestão e na aquisição, né, e no trato com o fornecedor. Então, são essas 3 principais visões. Essas 3 visões, elas podem ser utilizadas por empresas que desenvolvem produtos de hardware, né? Então, não é só necessariamente software, tá? Produtos de hardware, produtos de software, empresas que prestam serviços de TI, bem como outros tipos de serviços, como os serviços médicos e, né, hospitalares. Então, se tem uma escola aqui que quer utilizar CMMI, ela pode, né, introduzir o conceito da visão de CMMI serviços, por exemplo. Né? Empresas que gerenciam fornecedores de produtos ou serviços, então, né, distribuidoras, por exemplo, elas podem, né, estar atuando aí. Então, tem um exemplo aqui, órgãos públicos que terceirizam a prestação de serviços. Então, elas podem ter aí aquela terceira visão, né, do CMMI lá de gestão. Essas visões, elas não são excludentes, tá? E uma empresa, ela pode adotar simultaneamente 2, 3, né? Uma só. Então, tem um exemplo aqui, uma fábrica de software, ela pode adotar o modelo, né, do desenvolvimento para estar ajudando no processo, né, de desenvolvimento, uma vez que ela desenvolve, e ela pode também adotar um modelo de CMMI serviços para estar ajudando aí a melhorar os processos de operação e sustentação de sistemas, a forma como você vende, né? Então, hoje é muito comum, né, você ter sistemas baseados, né, em arquiteturas de microserviços, e então faz muito sentido você ter, além de você ter o desenvolvimento, você ter também, né, essa parte de serviços. Beleza, galera? Tudo tranquilo até aí? Feedback rápido. Tudo de boa? Qualquer dúvida, mandem mensagem aí, beleza? Pode perguntar, quiser abrir o mic também, fica à vontade. Então, falando um pouquinho da estrutura, né? Então, até a versão 1.3 era muito comum, e vocês encontram muito na internet essas figuras, né? Que são a representação contínua e a representação por estágios, tá? Então, essa questão da contínua é porque você tinha um conjunto de atividades e aí você tinha que ir introduzindo essas atividades de forma contínua e gradual,
até adquirir, né, os níveis, ou então você já poderia partir pela representação por estágios, tá? Porém, isso aí gerava uma confusão para a equipe, né, para as pessoas aprenderem, para as pessoas introduzirem. Então, na versão 2.0, né, a Isaka decidiu aí separar, tá, essas representações, então, ou seja, eles cancelaram essas representações contínua e por estágio, e agora ele só tem um modelo único e coeso, tá? Então, esse modelo é dividido em categorias, essas categorias são quebradas em capacidades, e dentro dessas capacidades a gente tem as áreas de processo, como a gente pode ver nessa figura aqui, tá? Então, as categorias, né, são 4 categorias principais, ó, fazendo, doing, né, managing, gerenciando, enabling, né, provendo e improving, né, melhorando, né, a melhora contínua. E aí eles introduziram também um conceito, né, de cores, ó, e aí você tem atividades que estão relacionadas, elas possuem as mesmas cores, tá? Então você tem as áreas, tá, de capacidade, então tem uma organização, e dentro dessas áreas de capacidade elas são quebradas em áreas, né, de prática, tá? Então a ideia é que a empresa desenvolva essas áreas e aí ao adquirir um conjunto, né, de práticas de área, ele consegue os níveis que a gente já vai discutir na sequência. Falando um pouquinho, tá, sobre as áreas práticas, então as melhores práticas do modelo CMMI são agrupadas aí nessas áreas práticas, né? Então na versão 2.0 são 25, né, áreas, e elas também são chamadas de PAs, que do termo em inglês de Practice Area, né, que é de áreas práticas. Então, dessas 25 PAs, 18 delas são comuns, elas pertencem àquelas 3 visões que a gente falou. Vou mostrar uma figura para vocês, se deixa isso claro. Mas, então, daquelas 3 visões, né, 18 das 25 são específicas e são comuns. Então, isso aí facilita, por exemplo, a empresa que já atua com uma visão, ela consegue introduzir, né, alguma das outras visões, porque, né, você tem 18 práticas em comum entre essas visões, tá? Portanto, uma empresa que deseja alcançar qualquer uma das visões, né, ela precisa alcançar essas 18 áreas aí, tá certo? Então tá aqui a imagem, ó. Se a gente pegar aqui essa parte principal aqui, ó, é o que é comum às 3 visões, né? Então, essa aqui é EDP, que é Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, tem um foco específico para o CMMI, né, de desenvolvimento. A SVC tem 2, né, áreas que são específicas para a parte de gestão, e tem SVC é de serviços, né, então são 2 áreas específicas de serviço, e uma SSP que é específica para o processo de gestão. Então, essas 18 em comum aqui, se você quer introduzir a desenvolvimento, né, só precisa desenvolver essa área específica, e se quiser introduzir algumas das outras, né, isso facilita a inclusão e a evolução para outras visões. Beleza? Então, essas áreas, né, a empresa, os níveis, né, o CMMI, ela possui níveis de capacidade, que é para facilitar aí o entendimento da adoção, né? As melhores práticas são agrupadas em níveis, tá, de capacidade. Elas compõem um roteiro, então esse roteiro ele descreve passo a passo o que a empresa precisa desenvolver, tá, para poder evoluir os níveis, e a gente vai ver que vai de 0 a 3, aqui em termos de capacidade, tá? Então a ideia é que permitir que a empresa ela consiga entender, seguindo aquele passo a passo, ela consegue construir, né? Ela consegue melhorar e ela consegue sustentar a capacidade de forma gradual. Então, a capacidade, né, nesse contexto aqui do CMMI, é um conjunto de conhecimentos, habilidades, proficiência da organização que está presente nas pessoas, nos processos, na infraestrutura, na tecnologia. Então, a capacidade ela envolve diversas áreas, né, da organização. Então, no caso das pessoas aqui, a gente precisa ter treinamentos, né, para capacitar essas pessoas. Nos processos, a gente precisa seguir os guias, né,
passo a passo para poder implementar esses processos. Na infraestrutura, você deixa claro o que é necessário, né, para se ter uma infraestrutura, e assim sucessivamente. Então, são 4 níveis, tá? Então, o nível 0 é incompleto, então, ou seja, uma determinada capacidade, você tem uma performance que é inconsistente, tá? Quando a empresa evolui para o nível 1, em termos de capacidade, ela é considerada como o nível inicial. Então, aqui você tem um foco que o objetivo principal é melhorar a performance daquela determinada atividade, tá? No nível 2, já é gerenciado, você já tem um processo, né, que identifica e monitora a evolução da performance, você consegue saber se em uma determinada atividade a equipe conseguiu melhorar, né, ou não, se ela conseguiu atingir as metas, entregou as atividades no tempo definido. E o nível 3 é definido, né, chama-se definido, então o foco aqui é alcançar os objetivos do projeto, tá? Então, dentro dessas capacidades, a gente consegue os níveis de maturidade. Então, através do nível de maturidade que a empresa ela recebe o selo. Você inclui, você desenvolve, né, as capacidades, e aí quando você tem um conjunto de capacidades, você vai adquirindo os níveis de maturidade da sua empresa. Então, a maturidade é definida no CMMI como sendo um estágio ou um nível organizacional que a empresa ela pode alcançar. Então, o modelo CMMI, ele tem, né, possui 6 níveis, tá? Indo do nível 0 até o nível 5. Então, aqui é bem legal porque tem diversas imagens na internet, mas é sempre seguindo essa escadinha aí, tá? Então, o nível 0, toda empresa ela é nível 0. Ela começa com nível 0, ela não tem nível, né? Então, aí ela desenvolve um conjunto de capacidades que vão dar a possibilidade dela adquirir o nível 1, que é o nível inicial. Aí ela vai evoluindo no contexto, desenvolve outro conjunto, né, de capacidades, e aí adquire o nível 2 gerenciado, e assim sucessivamente. Tá? Então, falando aqui detalhadamente, né, então o nível 0 é o incompleto, tá? Então, você tem aí, ele é ad hoc, né? Você não tem documentação, você não tem um registro, você não tem um controle de nada, tá? Então, tudo é desconhecido. Se você tem um né, tem um desenvolvimento, você tem um software ali, né? Mas para você poder avançar e evoluir no nível de maturidade, você precisa desenvolver capacidades de, né, criar documentação, manter o controle de bugs registrados e identificados no sistema, auditorias realizadas e por aí vai. Então, aqui o trabalho pode ou não ser finalizado, você não tem garantia de nada. Né? Você consegue, assim como não, ou pode ser que entregue ou não. Então, beleza, você optou por, né, introduzir o CMMI no contexto da sua empresa, você está aprendendo o passo a passo de cada uma daquelas áreas, né, das práticas, você conseguiu desenvolver capacidades e subir no níveis de algumas capacidades. Então, desenvolvimento de software, controle de versão. Então, você adquire o nível 1, que é um nível inicial. Né? Então, esse nível ele é imprevisível e ele é reativo. Então, a gente precisa imaginar que é o seguinte, você tem uma bomba, né, que é um problema. Quando essa bomba explodir, você vai tentar apagar o incêndio causado por essa explosão. Ou seja, ele é reativo. Você não tem uma previsão, né, de possíveis problemas, né, vão estar acontecendo. Beleza, mas a partir desse momento, o trabalho, né, ele já é finalizado, você já tem uma evolução, porém, você tem uma garantia de que você consegue finalizar e entregar as atividades, né, os produtos, porém, é muito comum você entregar com atraso, você ultrapassar o orçamento, você não ter um controle, não conseguir prever e não conseguir, né, se planejar muito bem. Lógico que, à medida que você vai avançando, cada nível ele é construído acima das capacidades que você aprende nos níveis anteriores, tá? Então, à medida que você evolui suas capacidades, né, que vai de 0 a 3, você consegue
evoluir nos níveis, porque aqui é um contexto mais geral. Chegou no nível 2, né, você evoluiu tudo que foi feito no nível 0, no nível 1, você pegou as capacidades que você já tinha, e aí você melhorou aquilo, e você introduziu algumas capacidades novas. Então aqui a gente já tem, né, um gerenciamento a nível de projeto. Você já consegue fazer planejamento, você já consegue ter uma previsão, né, de execução, de prazo de entrega, né, retorno de investimento, você já consegue ter métricas, né, você já consegue ter controle em cima do projeto. Então esse é o nível 2, nível gerenciado. Indo para o nível 3, você consegue evoluir, né, mais uma vez. Você aprende, melhora aquelas capacidades que você já tem e agora você introduz novos conceitos. Então aqui a gente tem um projeto que ele é proativo, ele é mais proativo do que reativo. Então você tem um problema, né? Você tem uma bomba, você sabe que aquela bomba ela vai explodir em algum momento. Então qual é a ideia? Você se antecipar à explosão, tentar evitar com que aquela bomba ela exploda. Então conseguir desarmar a bomba, né? Então aqui você já consegue mitigar problemas, você já consegue evitar que aquele problema aconteça, né? Os padrões são realizados a nível organizacional, então deixou de ser somente os projetos, então envolve, né, um contexto maior de toda a empresa, então tem projetos, programas de qualidade, portfólios, né? Então você já tem um aprendizado que foi construído em cima de projetos anteriores, né? Então você consegue analisar métricas, né, a partir de projetos anteriores e por aí vai. Chegou no nível 4, então pega aquele gerenciamento que você teve no nível 3 e aqui você consegue fazer o gerenciamento de forma quantitativa, utilizando dados, data-driven, né? Você consegue utilizar informações, métricas e você consegue medir, você consegue estabelecer suas metas e seguir prazos, você consegue, o projeto ele é mensurável, além de controlado e gerenciado, agora você consegue medir, né? Então a organização nesse contexto que é gerenciada a partir de dados. E por fim, o último nível, né, o nível o topo, né, da cadeia é justamente a otimização. É aquele momento onde você tem o processo de desenvolvimento estável e flexível. Ele é adaptável, né, a problemas, a novas ideias. Você consegue, em cima de todo o conhecimento e de todas as capacidades que você desenvolveu, você consegue, por exemplo, se adaptar a novos contextos, né, a novas oportunidades que aparecem no mercado. Você consegue introduzir novas tecnologias, você consegue reduzir o time to market, né, que é o tempo de entrega de produtos e de serviços, né, para os consumidores, os clientes. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Então, né, o objetivo principal do CMMI é justamente ir em busca da qualidade, tentar desenvolver o seu sistema e seus serviços com qualidade e da melhor forma possível. Então, o conceito, né, de CMMI ele vem sendo cada vez mais utilizado por profissionais, né, de TI, não só por empresas de desenvolvimento de software. Tá? Hoje, a gente pode dizer que toda empresa é uma empresa, né, de desenvolvimento de software, que utiliza software. Então, esse contexto do CMMI ele está sendo propagado para diversas outras áreas também, além, né, das empresas de desenvolvimento. Grandes vantagens, né? Garantia do cumprimento de prazos e custo, reduzir o custo, né, do processo de desenvolvimento, manter a margem de lucro, né? Sempre que você atrasa um projeto, sempre que você tem algum problema, você vai ter que tirar de algum lugar, né, que geralmente é da margem de lucro. Então, à medida que a empresa e o processo amadurece, você consegue, né, manter os prazos e consegue desenvolver um produto com qualidade, né, acessível, sem ter perca aí nos lucros na empresa. O CMMI também permite o fácil gerenciamento, tá, de atividades.
Então, nessa versão 2.0, eles tentaram facilitar ao máximo. Então, eles perceberam que aquela divisão, né, em dois modelos, né, diferentes, acabava atrapalhando a adoção. Então, eles optaram por criar um modelo único agora para justamente facilitar, né, o entendimento, a adoção, lógico que facilitar aí o processo de gerenciamento, né, das atividades. Menor dependência da empresa com os colaboradores, né? Então aqui você tem colaboradores ou stakeholders que, né, conseguem contribuir, porém o impacto deles não é tão grande, né, no contexto da empresa. E por fim, um dos melhores de todos aí permite uma melhoria contínua. Então, como o foco, né, são as melhores práticas, as boas práticas, a ideia é sempre aprender o que está funcionando, você mantém. As práticas e as capacidades que não estão funcionando, elas precisam ser melhoradas ou, quem sabe, até mesmo, né, descartadas ou adaptadas para o uso de outras tecnologias, né, que possam permitir o uso daquelas determinadas capacidades. E aí, para a gente finalizar, né, o CMMI ele permite uma melhor distribuição de tarefas entre os membros da equipe. Outro ponto positivo da versão 2.0, ela reduz o custo de aplicação do CMMI. Então, esse custo era muito elevado, era muito na casa dos milhões, né? Então, muitas empresas tinham interesse, mas não conseguiam aplicar, justamente por conta, né, desse alto custo. Então, a versão 2.0, ela surgiu, ela veio justamente com esse intuito de reduzir o custo. Inclusive, ela tem uma versão, acho que é sustainable, é uma versão sustentável, é uma versão de baixo custo, vamos dizer assim. Então, justamente visando aí diferentes, né, mercados e tamanhos de empresa, tá? Produtividade acontece porque toda a equipe trabalha entendendo melhor as etapas, né, que devem ser concluídas, que devem ser, né, entregues, os produtos, né, que devem ser entregues. CMMI também possibilita aos líderes, né, que eles tenham mais controle em cima da gestão do projeto. Então, é por isso que eles valorizam muito a questão dos dados, né? Em cima dos dados, você consegue ter informações, você consegue melhorar a sua produtividade a partir daquelas informações, né? Então, isso faz com que o tempo gasto seja menor e que tudo esteja exposto de forma mais transparente. Então, para o gestor, né, é muito interessante ele ter essa visualização, ele ter esse controle, né, e ele conseguir ter visualizar a evolução, né, do processo, não só do processo, mas dos produtos, né. E a CMMI também ela permite o aumento da qualidade dos produtos, né. Consequentemente, se você tem um processo maduro, no final da execução daquele processo, você vai ter um produto com uma qualidade melhor, né? Empresas que adotaram o CMMI relatam que conseguiram diagnosticar problemas facilmente, o que reflete na qualidade dos produtos criados. Então, é aquela ideia da bomba, né? De você conseguir antecipar aos problemas, né? Conseguir evitar que aquela bomba exploda, né? Então, isso que é interessante da introdução do modelo. Estimula a capacitação de profissionais, né? Então, para funcionar, você precisa ter profissionais capacitados, né? Profissionais que entendem as atividades, as tarefas. Então, você precisa treinar, né, os profissionais. Consequentemente, essa capacitação, né, motiva a equipe, permite com que a equipe fique comprometida com um projeto, né? Você tem uma equipe comprometida, ela pode mudar, né, o contexto e o rumo da empresa, além de estar evitando aí a alta rotatividade, né, do pessoal. Então, muitas vezes o profissional ele se sente desvalorizado porque ele não tem, né, capacitação. Então, ao introduzir o contexto, né, de melhor capacitar os profissionais, você tem, né, uma redução aí da rotatividade das pessoas.
Beleza, pessoal? Então, a gente chega no fim aí, né? Dúvidas? Então, CMMI 2.0, né? Você, 2018, né? São aí 3 anos, né? Bem recente essa nova repaginação, tá? Então, pelo que eu vi até agora na internet, parece que a ideia e o intuito foi tornar todo o processo mais ágil, né? Mais fácil de você aplicar e de ser introduzido no contexto das empresas. Lógico que eles pensam também nessa questão de redução de custo, né? Você tem um custo para poder se adequar a empresas de tamanhos, né, de orçamentos diferentes. Então, existe essa preocupação e eu acho que isso é relevante, né, no contexto atual que a gente tem do processo, né, da indústria de software. Beleza, galera? Tudo tranquilo?